Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Silva e vamos discorrer alguns assuntos sobre a arqueologia, principalmente na atualidade. Bom, sabemos que a arqueologia é uma ciência mais direcionada ao estudo de procura de provas que comprovem a história da humanidade a partir da invenção da escrita. A partir da descoberta do achado da Pedra Roseta pelo exército de Napoleão ao norte do Egito, foi possível decodificar algumas novas línguas, algumas novas escritas, como por exemplo o demótico e os hieróglifos, que são escritos por sinais. E isso veio possibilitando o estudo de várias novas culturas, de várias novas histórias dos povos, aperfeiçoando. Bom, a questão é, a arqueologia ela pode então ser considerada uma ciência nova, sendo que essa pedra Roseta ela foi encontrada aproximadamente em 1799, 1798, ela pode ser considerada uma ciência nova? Bom, relativamente falando, tudo que fala do período moderno para cá é considerado novo. Dizer precisamente quando começou a arqueologia é meio estranho, meio difícil, porque desde o passado as pessoas já tinham a ideia de cavar buraco. Por exemplo, no quarto século depois de Cristo, Helena, a mãe do imperador Constantino, foi para Israel e começou a fazer buraco aqui, ali e tal, identificar aqui foi onde Jesus morreu, aqui onde ele nasceu, aqui é onde ele esteve, aqui onde Maria deu leite a Jesus. Agora, a arqueologia como uma ciência histórica, usando método científico de análise de dados, de estratigrafia, seriação, metodologias, etc., esta sim é uma ciência que foi no final do século XVIII para os nossos dias. Há alguma variação realmente assim, grande, realmente de importância, principalmente na questão da lei moral, na história do ser humano, que possa ser comprovado pela arqueologia, que tem os estudos? Bom, quando você fala de moralidade, nós estamos entrando no terreno da subjetividade. E subjetividade não é medida por achados arqueológicos. A arqueologia lida com fatos, descrições e análise. A subjetividade é uma coisa mais do campo da filosofia. Porém, em termos de comportamento, se eu tratar uma visão essencialista da história do ser humano, é o mesmo em termos de essência. O que muda apenas é a roupagem contextual, cultural na qual ele está inserida. Eu posso dizer que o homem sempre teve a ideia de moralidade. Desde o homem mais antigo até o último desse mundo, a ideia de algo certo ou errado o homem sempre teve. Como ele lida com isso no decorrer dos tempos é que talvez varie um pouquinho. No passado havia muito a ideia do temor dos deuses. Poucos povos obedeciam por amor, era mais por temor. Depois, na era tecnicista, especialmente depois da Revolução Industrial, começou a achar que o homem ia obedecer à racionalidade. Ele não ia fazer uma coisa e deixar pela pura razão, sem Deus no campo. Hoje, no período pós-moderno, nós estamos vendo uma fragmentação de verdades, uma relativização do que é certo e do que é errado. O homem está quase num vazio existencial. Esse é o problema dos tempos em que vivemos. Mas a sede humana por um mundo correto, pela utopia que os gregos falavam, essa ainda existe. Principalmente na ideia de Platão, aquele paraíso idílico, perfeito, essa sede não continua. Que em linguagem teológica eu poderia falar que é uma sede pelo próprio Deus. Exatamente, então a gente pode aí ver até uma questão de uma decadência moral, né, ao longo do tempo. Exatamente, não temos uma evolução, mas quase uma involução. Exatamente, no caso então vai praticamente contra Darwin, né, contra o sistema de Darwin, que é o evolucionismo. Bom, é interessante, falando sobre esse assunto de evolução, passado, origens, quais são as novidades assim, da arqueologia que corroboram com a questão das origens? Existem algumas coisas interessantes que a gente tem descoberto na área da arqueologia, não da paleontologia, que os povos mais antigos, quando a escrita começou a ser desenvolvida, todos eles contam com uma variação ou outra uma história de um planeta criado por Deus/deuses, um casal primitivo que caiu em pecado, que morava numa cidade idílica, uma cidade paradisíaca, por exemplo. Essa cidade é chamada nos escritos cuneiformes do terceiro milênio de Cristo de Edenu, que parece com Éden. E o primeiro homem da humanidade é chamado de Admuzi, ou Adapa, ou Adama, que parece com Adão. Então nós notamos que é uma história tão real da Bíblia que os povos na sua cabeceira já a descreviam. Agora, do ponto de vista da paleontologia e da biologia, vários estudos que estão fazendo apontando pelo fato que nós temos um criador, ou na linguagem do pessoal do design inteligente, temos um designer, né? Nós criacionistas já procuramos saber mais quem é esse designer.
E há muitos indícios sim. Eu desafio você, a quem está nos assistindo, a sempre estudar mais alguns autores que estão trabalhando bem essa área aí, por exemplo, sobre o DNA, sobre a própria origem da célula, a Caixa Preta de Darwin, é um livro fantástico, escrito por Michael Behe. Embora ele não seja criacionista, mas ele destrói praticamente com o modelo evolucionista. Mas até interessante, voltando à questão anterior, em algumas histórias como a famosa história de Noé e do dilúvio, interessante que a localização desses povos são muito distintas, né, algumas. Então pode ser que não tenham tido contato uma cultura com a outra. Um dos argumentos que alguns dão é o seguinte: não, o fato desses povos contar a história da Bíblia não significa que a Bíblia seja verdadeira. É curioso que eles mudaram a estratégia. Antes de nós encontrarmos essas histórias fora da Bíblia, diziam que essa história era uma invenção bíblica, do autor do Gênesis. Quando a história foi encontrada entre os povos, disseram, não, na verdade a Bíblia apenas espelhou esses povos. Isso não procede por uma série de razões. Letra A. Esses povos todos contavam a história de um prisma politeísta. A Bíblia é monoteísta. Ela deveria espelhar esse monoteísmo também, se fosse apenas uma. Segundo, povos completamente fora do Oriente Médio, na Índia, na Birmânia, em vários lugares da África, até entre os astecas, maias e índios brasileiros, também contam histórias semelhantes. Então a ideia é mais fácil de trabalhar do ponto de vista nacional que uma história aconteceu e povos a contaram, do que dizer que um acabou influenciando o outro. Bom, como que o senhor avalia o comportamento da mídia, principalmente a mídia brasileira, a mídia global? A mídia trabalha muitas vezes, não toda a mídia, né? Nós devemos saber que tem o jornalista e o sensacionalista. Tem o jornalista ético, sério, que merece o nosso respeito, e tem aqueles outros que querem vender custo que custar. Hoje, qualquer história tradicional que seja questionada vende. Qualquer coisa, qualquer paradigma que aparentemente seja criado, quebrado, vende. E a religião é muito atacada, né? Desde a época do iluminismo, do racionalismo e tudo mais. O problema é quando, às vezes, apresentam só um lado da moeda. Por exemplo, pegam um biólogo que não aceita a Bíblia e colocam assim, a ciência declara que a ciência não declara nada. Ciência enquanto autoridade não existe. Quem existem são homens e mulheres que trabalham com método científico. Eu vou me explicar. Você pode dizer assim, a Igreja Católica é contra o aborto, considera pecado o aborto. Essa afirmação está correta, mesmo que você discorde dela, ela procede no seguinte aspecto. Existe uma instituição juridicamente constituída, chamada Igreja Católica, com sede no Vaticano, que emite documentos oficiais em nome dessa igreja. Por isso, ainda que você tenha uma opinião diferente da Igreja Católica, a opinião oficial do catolicismo continua existindo. Agora eu pergunto, aonde está o quartel-general da ciência? A ciência não é uma pessoa juridicamente constituída para que eu possa dizer, a ciência fala isso, e você pode até discordar, mas está discordando da ciência. Não, na verdade são homens e mulheres que trabalham com método científico. Então quando eu pego só a opinião de um, jogo numa revista de capa, colocando a arqueologia diz isso, ignorando uma multidão de outros que discordam daquele especialista, eu estou sendo tendencioso, não estou sendo imparcial em transferir ao público a realidade ou a notícia como ela deve ser transmitida. Pessoas têm seu próprio modo de ver determinados assuntos. Qual poderia ser uma das explicações para o mesmo objeto de estudo e o mesmo resultado final de uma pesquisa ser analisado de formas diferentes? Entendo. É simples. Paradigma, cosmovisão, subjetividade. Essas três coisas. Então, dou um exemplo clássico aí da área dos biólogos. Um biólogo evolucionista observa a estrutura semelhante das várias células de seres vivos e chega a uma conclusão, bom, isso para mim é um indício que todos partiram de uma mesma origem, não é isso? E o criacionista vê a mesma e fala, não, isso para mim indica que todos têm o mesmo criador, que deixou a sua patente, a sua marca. Então, realmente existe a subjetividade, os paradigmas e também a questão da cosmovisão que a pessoa trabalha. Isso é meio difícil de trabalhar, porque cada um tem a sua visão. Agora, eu trabalho tranquilo com a seguinte certeza. Se Deus existe como eu creio que Ele existe, Ele não precisa de advogado, Ele precisa de testemunha. Tá certo? Se Deus não está no banco dos réus para que precise de um defensor público e eu não sou advogado. Então o que eu vou testemunhar é o amor dele, o que Ele fez por mim em minha vida. É isso que eu devo fazer. E a verdade vai prevalecer. Tenho certeza disso. Deus vai prevalecer. Nunca se esqueça disso. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado.